E lá vamos nós, meus amigos, com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui pelo YouTube com este humilde jornalista que vos fala, Ed Moreno. Esse canal você pode participar, é a voz da população de Ponta Porã e da fronteira. Você pode participar deixando aí o seu like, clicando no joinha, né, comentando nossos vídeos, se inscrevendo, que é muito importante se inscrever, e nos ajudando, nos auxiliando aí, distribuindo, né, os links aí nos grupos de WhatsApp. É muito importante a sua inscrição. É só você estar logado no Google, né? Com o Gmail, é só chegar no vídeo e se inscrever rapidão, né? Isso nos ajuda bastante. Vamos lá com as informações de hoje. Parece que nós temos aí um início de embate, ou pelo menos, sabe aquela briga do medroso contra o valente, né? Pelo menos uma reaçãozinha, né, do medroso, né? Que é o caso do parlamento contra o STF. Após mais uma interferência autoritária do Supremo Tribunal Federal contra a vontade soberana da Câmara dos Deputados, os parlamentares estão articulando com força total, ou pelo menos espera-se que seja com força total, a retomada da chamada PEC das decisões monocráticas, né? Que é uma proposta que visa pôr freios aos superpoderes concedidos a ministros não eleitos que hoje se arrogam o direito de governar o país, né? O que tem acontecido? Né? Depois do STF ter mais uma vez atropelado o parlamento, a maior parte, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Extremo Tribunal Federal, vê poucas chances de sucesso no recurso apresentado pela Câmara dos Deputados no dia de ontem, né? A intenção da casa é reverter a decisão da primeira turma do STF e manter suspenso o processo contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, investigado por tentativa de golpe de Estado. O pedido da Câmara provocou críticas dentro da Corte. Ministros relataram ao jornal O Globo que consideram inadequado o instrumento jurídico escolhido, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental a uma ADPF, né? Essa ação, afirmam, serve para discutir temas constitucionais de grande alcance e deve ser apreciada apenas pelo plenário, né? E para alguns magistrados, jamais poderia usar uma ADPF para revisar uma decisão de turma. Os ministros chamaram o recurso de equivocado. O processo ainda não passou pela fase de distribuição, por isso o relator oficial continua indefinido. Apesar disso, nos bastidores do STF, alguns nomes já circulam. Alexandre de Moraes surge como o mais provável. Ele já relata outras ações que tratam do mesmo caso, protocoladas por PSOL e PDT. Na última quarta-feira, no último dia 7, né, a primeira turma rejeitou a ideia de que a decisão da Câmara suste todas as acusações contra Ramagem. Segundo os ministros, os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado aconteceram antes da diplomação do parlamentar, por isso seguem sob investigação. A suspensão determinada pela Câmara foi mantida apenas para 2 crimes. Ambos teriam ocorrido a partir de dezembro de 2022, depois da diplomação de Ramagem. Deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado com violência e ameaça contra bens da União. Em resposta, a Câmara classificou a decisão da turma como uma afronta direta aos princípios da separação dos poderes e à imunidade parlamentar formal. Para a mesa diretora, o Supremo reduziu de forma desproporcional a prerrogativa constitucional, né, da Casa Legislativa. É fato, né? Abre aspas, né, para a Câmara. A Constituição atribui expressamente à Casa Legislativa a competência para deliberar sobre a sustação da ação penal até o julgamento definitivo, diz a Câmara. Essa atribuição constitucional não pode ser subtraída por interpretação restritiva que desconsidere os efeitos institucionais do processo penal sobre a representação parlamentar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou esse argumento e disse que todas as acusações contra Ramagem estão interligadas. Por essa razão, entende que a suspensão do processo precisa abranger o conjunto das imputações e não apenas uma parte delas. E aí é que vem a reação que eu falo para você, né, que eu falei para você de início, dos deputados, né? Sabe
aquele medroso, tentando enfrentar ou tentando passar um pouco de mensagem de que pode vir que eu vou encarar, é a Câmara dos Deputados, que timidamente tenta responder, né? A Câmara dos Deputados agora, né, considera a possibilidade de avançar com uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como resposta política à Corte. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Na semana passada, como eu já disse, o STF anulou uma tentativa da Câmara de beneficiar o deputado Alexandre Ramagem, ao suspender parcialmente o processo contra ele relacionado à suposta trama golpista, a fantasiosa trama golpista. O tribunal decidiu que somente Ramagem poderia se beneficiar da medida e apenas em parte, né, das acusações. A PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, né, em outubro do ano passado, faz parte de um pacote que mira a atuação do STF. A proposta originária do Senado visa restringir o poder dos ministros do tribunal de derrubarem leis aprovadas pelo Congresso por decisão individual. Para avançar, cabe ao presidente da Câmara criar uma comissão especial para discutir a proposta, o que não ocorreu, né, na gestão do Arthur Lira, que presidiu, né, o Arthur Lira do PP, de Alagoas, que ele presidiu, né, a Câmara dos Deputados, e não ocorreu, né, a criação de uma comissão especial para discutir essa proposta. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, atual presidente da Câmara, junto com 5 interlocutores, revelou que a cúpula da casa pretende prosseguir com essa questão em resposta ao Supremo. Na noite de ontem, Mota anunciou nas redes sociais que a Câmara entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental para levar o caso Ramagem ao plenário do STF. A harmonia entre poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. A afirmação foi do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Antes da decisão do STF, já havia descontentamento entre os deputados em relação ao bloqueio de emendas da área de saúde e ao pedido de explicações ao líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, no Rio de Janeiro, feitos por Flávio Dino, o ministro do STF. Os parlamentares consideram o pedido desrespeitoso, pois poderia ter sido resolvido com uma ligação ao presidente da Câmara. Nos bastidores, é discutida a necessidade de uma resposta institucional ao STF para preservar a autonomia do Legislativo. Ocorre que os deputados perceberam a urgência de reagir. O aumento do número de decisões monocráticas do STF tem gerado críticas dos parlamentares. Um levantamento mostrou que as liminares individuais aumentaram, né, de 6 em 2007 para 92 em 2020, com 71 no ano passado. Desde 2024, deputados têm criticado a atuação do Judiciário, afirmando que o STF desrespeita a autonomia dos poderes. Mas faz tempo, né? Neste ano foi criada uma secretaria na Câmara para defender as prerrogativas e a imunidade dos parlamentares. Apesar das preocupações, aliados de Mota acreditam que a resposta ao STF deve ser gradual, começando pela PEC das decisões monocráticas, já aprovada pelo Senado em 2023. Isso evita expor apenas os deputados, né? Outras propostas, como a mudança na indicação de ministros do STF ou revisão de suas decisões pelos parlamentares, ainda não estão sendo consideradas pelas lideranças. Mas é bom os deputados começarem a considerar também, né? Porque ou para o STF, ou o STF para com tudo. Da forma como está acontecendo, né? Estão realmente atropelando. Eu já estou há algum tempo dizendo que o STF está atropelando o Legislativo, está atropelando os parlamentares, o Senado e a Câmara dos Deputados. E não tem respeitado absolutamente nenhum presidente, né? Que até então, com Arthur Lira, agora com o senador o Estevão Pacheco, né? Eles estavam, né, de acordo com tudo que o STF determinava. Agora há uma pequena reação aí do Hugo Mota, mas a gente vê que o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele também
não faz muita questão de confrontar o STF não, né? Parece que ele continua no jogo, fazendo o jogo do STF. O Hugo Mota reage um pouquinho, os deputados exigem um pouco mais de reação e é bom que reajam. Porque se não reagir, daqui a pouquinho pode fechar a Câmara dos Deputados, pode fechar o Senado, que não vai servir para absolutamente nada. Não vai servir para absolutamente nada. Na Venezuela, há uns 15 anos atrás, ainda na época do Chaves, algumas matérias foram publicadas em relação à invasão, né, do judiciário no legislativo. O que aconteceu? A oposição disse que isso era conversa fiada, que isso nunca ia acontecer. Hoje, o judiciário comanda, né, ao lado do Maduro, protege o Maduro, protegeu o Chaves e protege o Maduro. Ou seja, o judiciário tomou conta. E se não pararem esse processo de avanço do judiciário, que está intenso e cada vez mais forte, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. Teve gente aí que um dia me encontrou na rua, né? Petista, para variar. E aí, você não falou que o Brasil ia virar uma Venezuela? Não vira da noite para o dia. Num primeiro, num segundo mandato. Precisa de um terceiro, de um quarto. E aos poucos isso vai sendo implantado. E aqui no Brasil está sendo implantado. Se não houver reação, não demora muito, nós já estamos, né, num processo de venezuelização, né? Já viramos, como muita gente diz aí, uma Brazuela, outros Branezuela, né? E esse projeto de venezuelar o Brasil caminha a passos largos, né? E os comunistas, a imprensa assessora do presidente Lula e desse desgoverno diz que não existe, está cada dia mais forte. E aí, filho, né, a gente está vendo aí esse governo roubando pobres, né? Roubando velhinhos, aposentados, e tem muita gente que ainda passa pano para isso. Bom, vamos falar dos nossos anunciantes, né? Os nossos anunciantes que estão aí com a gente já há algum tempo e outros que chegaram recentemente, né? E é claro que a gente vai pedir sempre o apoio dos nossos anunciantes, né? Do comércio local, dos empresários locais, porque nós somos um canal independente. Se fecharam as portas de um lado, né? Aqui a gente nem faz questão de dinheiro público. Aqui é trabalho sério e de empresários que realmente gostam, né, do nosso canal de informações aqui, de opiniões, né? E nós temos aí a Solo Forte com a gente já, né? Desde o início praticamente do Fatos, Informações e Opiniões, que tem aí, é uma empresa, né, de consultoria e agricultura de precisão, que tem foco no manejo para alta produtividade nas lavouras, tem aí na sua equipe profissionais experientes que têm uma ampla experiência em pesquisa, desenvolvimento de mercado, extensão rural, etc, etc. É uma equipe de consultoria e assessoria agrícola, né, que colabora muito com os produtores rurais, utilizando de dados e decisões, né, que são fundamentados para melhorar a produtividade, para maximizar a produtividade e dessa forma alcançar excelentes resultados. Então nós temos aí a Solo Forte já conosco há algum tempo, né? Essa equipe de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, apoiando o homem do campo aqui em Ponta Porã. Nós temos também a Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlos Dalzaker, que tem a sua conveniência ali na rua Baltazar Saldanha, ali na divisa, né, na frente da AGSul com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. O Carlos Dalzaker tem a cerveja geladinha ali, tem um vinho bom, tem refrigerantes e sucos para quem não é chegado em bebida alcoólica, para quem não consome bebida alcoólica, e tem aquele saboroso espetinho que é servido todas as noites lá na Conveniência Baturité, né? Então, um ambiente familiar, você pode chegar a hora que você quiser e será bem atendido pela família do Carlos Dalzaker. E aquele pessoal que está com um pouco de pressa, não quer enfrentar filas de supermercado, a Conveniência Baturité é bem surtida. Passa lá rapidinho que você vai conseguir o produto que você quer, que tem lá na Conveniência Baturité. E também
o apoio da Coop Home Office, né, que está conosco aí desde 7 de abril deste ano, né, e que é um grande parceiro nosso nesse nosso novo empreendimento, né, desse canal Fatos, Informações e Opiniões. Eles vêm aí com um projeto arrojado, né, com um projeto moderno e perfeito. Nós temos aí um grande investimento que a população de Ponta Porã vai fazer nesse novo conceito de morar e empreender. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz, né? Aquele prédio bonito e moderno que está sendo construído em fase de conclusão ali na rua Deputado Aral Moreira, que vem, né, para modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. O plantão de vendas está ali na frente, onde o prédio está sendo construído, né? No prédio do supermercado Bom Gosto. Você chega ali no térreo, você antes de ir para a escada rolante, você já vai ver a maquete ali, né, da Coop Home Office, e a nossa equipe estará lá à disposição, né, o nosso plantão de vendas, para você conhecer todo o projeto, para você conhecer a planta, né, e também ficar a par dos planos que você tem para adquirir, né? Um apartamento lá são apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office mudando, né? Ponta Porã, modernizando ainda mais Ponta Porã. Coop construtora e incorporadora e construtora Coop Home Office, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, modernizando ainda mais a cidade de Ponta Porã. Seguindo com as informações, né, nós não poderíamos deixar de falar desse roubo milionário, né, que está acontecendo no INSS, mas antes vamos falar de uma informação que vem do Investiga MS aqui de Mato Grosso do Sul, sobre o Partido Liberal, o PL, né, o Partido Liberal, essa matéria aqui é assinada pelo jornalista Wendel Reis, né, lá de Campo Grande. E ele diz que o Partido Liberal, o PL, é uma das prioridades da cúpula tucana em Mato Grosso do Sul para a próxima eleição. A reunião marcada para o dia 21 de maio é considerada a ação mais importante para o PSDB do estado no momento, visando a próxima eleição. O grupo tucano considera de extrema importância a aliança com o PL para a reeleição de Eduardo Riedel, a eleição de Reinaldo Azambuja do PSDB no Senado, mas ainda acertando detalhes, né, de como ela vai se efetivar. Reinaldo já conversa com filiados do PL para construir essa ponte, mas a dificuldade maior está na incógnita sobre a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente quem fechou a aliança com o PSDB no ano passado, em troca de apoio a Beto Pereira para a Prefeitura de Campo Grande. A reportagem do Wendel, né, do Wendel Reis, ele apurou que a cúpula tucana, liderada por Reinaldo e Riedel, tem preocupação de como vai ser a relação, já que o tamanho do PSDB em Mato Grosso do Sul é diferente de outros estados. Em resumo, lideranças tucanas querem deixar claro a Bolsonaro que, se assumirem o partido com direito à filiação, vão assumir o comando integral sem interferências externas, o que não é tão fácil assim, né? Pode até parecer, mas não é. O que na prática colocaria o Bolsonaro sem o comando do partido, né? Do seu partido. Comando esse, inclusive, que levou as próprias lideranças do PL a abrirem mão de candidaturas próprias para o governo e prefeituras, mesmo contrariadas, né? Quem é que não se lembra como é que foi a confusão de candidaturas, né? E muitas sendo barradas, né, pelo atual presidente. Hoje o Bolsonaro manda no partido, né? Não podia ser nem diferente. Ele nomeou o Rodolfo Nogueira como presidente, depois colocou o Marcos Polon, tirou o Marcos Polon, depois colocou o Tenente Portela, que continua até hoje. E a relação do Bolsonaro com o novo comando, em caso de efetivação, vai ser diferente, porque o contrário de Polon, pelo menos é o que entende o ninho tucano, né?
Ao contrário, né, de Polon, Rodolfo, Reinaldo e Rieder não precisam diretamente de Bolsonaro para serem eleitos, embora essa aliança facilite o caminho. Tanto Rodolfo quanto Polon foram eleitos na onda bolsonarista e terão que provar nessas próximas eleições que têm votos, independentemente do ex-presidente. Aliás, não tem. Hoje os deputados bolsonaristas, eles precisam continuar atrelados ao Bolsonaro, porque, caso contrário, se houver uma ruptura aí, uma tentativa de, não sou mais ligado a Bolsonaro, acaba não sendo eleito, né? E o Bolsonaro já sabe que o PSDB quer o comando do PL aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, não vai ser de mão beijada que eles vão conseguir, né? Vamos ver o que é que vem por aí. Vamos falar de esporte agora, né? Falar de esporte porque nós tivemos jogos pela Libertadores ontem, né? Já válidos pela 5ª rodada da fase de grupos, 5 de 6 dessa primeira fase, né? Então começou a 5ª rodada ontem. Vamos ver os resultados. Nós tivemos o Deportivo Táchira perdendo para o Central Córdoba por 2-1. O Sporting Cristal perdeu para o Cerro Porteño por 1-0. O Fortaleza ficou no 0-0 com o Bucaramanga. A Universidade do Chile ganhou do Carabobo por 4-0. E vamos ver como é que está a classificação, então, por grupos, né, da Libertadores. No grupo A, que tem a Universidade de Chile, Estudiantes, Botafogo e Carabobo, nós tivemos ontem o Universidade de Chile ganhando o Carabobo por 4-0. Hoje o Botafogo joga contra o Estudiantes. A Universidade do Chile lidera o grupo, 10 pontos. O Estudiantes tem 9 e o Botafogo tem 6. Ameaçado de não se classificar, né? Ou pelo menos vai para a Sul-Americana aí. O Carabobo é o 4º colocado, já não tem mais chances de classificação. No grupo B, nós vamos ter um jogo hoje e outro jogo amanhã. O Universitário do Peru joga contra o Barcelona de Guayaquil hoje às 22 horas. E amanhã, no Monumental de Núñez, o River Plate enfrenta com o Independiente del Valle às 20h30. O River Plate lidera com 8 pontos, seguido pelo Independiente del Valle com 5. Em terceiro, o Barcelona de Guayaquil com 4. Em quarto, o Universitário com 4 pontos também. No grupo C, nós temos aí o Central Córdoba liderando com 11 pontos. O LDU tem 8, o Flamengo tem 5. E o Deportivo Táchira é o 4º sem somar ponto ainda. Então nós tivemos ontem o Táchira perdendo para o Central Córdoba, importante resultado para o Córdoba. E o Flamengo joga hoje a sua classificação. Joga hoje contra a LDU Quito a sua classificação, às 20h30, não, amanhã, perdão, né? O jogo vai ser amanhã, contra o LDU Quito. E esse jogo vai ser o jogo de vida para o Flamengo aí, né? No grupo D, os jogos serão realizados hoje e amanhã, né? O São Paulo enfrenta hoje, às 20h30, o Libertad. Se vencer, praticamente consolida a sua classificação. O Talheres enfrenta amanhã o Aliança Lima, às 18 horas. São Paulo lidera com 10 pontos. O Libertad o segundo com 7, o terceiro, né, o Aliança Lima com 4 e o quarto o Talheres com 1 ponto. No grupo E, nós tivemos um jogo ontem, o Fortaleza empatando em 0-0 com o Atlético Bucaramanga. E hoje tem no estádio Presidente Perón o Racing enfrentando o Colo-Colo do Chile às 20h30. O Fortaleza lidera com 8 pontos, seguido pelo Racing, que hoje pode assumir a ponta com 7 pontos. O Atlético Bucaramanga é o terceiro com 6 e o Colo-Colo do Chile é o 4º com 2 pontos. No grupo F, nós temos confronto hoje, né? Atlético Nacional e Bahia, jogo difícil. O Bahia lidera o grupo com 8 pontos. O Atlético Nacional é o segundo com 7, um confronto decisivo lá em Medellín, no Atanasio Girardot. E o Internacional joga amanhã, né, contra o Nacional lá no Parque Central, no Uruguai, né? E tem 5 pontos, é o terceiro. E o Nacional é o 4º com 4 pontos e ainda com chance de classificação. No grupo G, o Palmeiras sobra, né? Ontem o Sporting Cristal perdeu para o Cerro Porteño por 1-0. Amanhã tem Palmeiras e Bolívar. O Palmeiras tem 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. O segundo é o Cerro com 7. O terceiro Sporting Cristal com 4. O quarto Bolívar com 3. No grupo H, Peñarol e Olímpia empataram, aliás, estão empatando em 0-0, né? E o Vélez também joga hoje, né, com o time do San Antonio Bulo, né? O Vélez lidera com 8 pontos, o Peñarol é o segundo com 8, o San Antonio Bulo é o terceiro com 7, com chance de classificação, e o Olímpia praticamente eliminado, 3 pontinhos apenas. Essa é a classificação aí da Copa Libertadores de América. Na Sul-Americana nós tivemos jogos também ontem, né? Pela 5ª rodada, vamos ver.
quais foram os resultados de ontem, né, pela quinta rodada da fase de grupos. O Grêmio empatou em casa com o Godoy Cruz em 1-1. O Nacional Potosí ganhou do Boston River por 3-0. União Santa Fé perdeu para o Chucruna 1-0. O Puerto Cabello foi derrotado pelo Melgar por 1-0. O Lanús ganhou do Vasco da Gama por 1-0. Hoje tem Fluminense e União Espanhola. Defensa e Justiça e Universidade Católica. O Esportivo Luquenho joga contra o Clube Atlético Grau. E nós temos também amanhã, aliás hoje ainda, né, o Cruzeiro enfrentando o Palestino, o Cruzeiro já eliminado. O Cerro Largo joga contra o Vitória. Nós temos também América de Cali e Huracan, ainda hoje, né, jogo às 21 horas, jogo que interessa ao Corinthians. E que o Corinthians precisa vencer primeiro os seus adversários para ficar dependendo de outros resultados aí, né, para ver o que acontece. Mas aí um empatezinho, se o Corinthians vencer o Racing no Uruguai, pode ser que dê uma respirada ao Corinthians. Amanhã tem Independente e Guarani, né, às 18 horas. Once Caldas e Clube Gualberto Villarreal, Cienciano e Deportes Iquique. O Racing uruguaio enfrenta o Corinthians e o Atlético Mineiro vai enfrentar o Caracas. Tá aí então, com as informações esportivas a gente vai encerrando o boletim Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.